Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos lá a mais um entendimentozinho simples dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, o tema dessa live é: por que o nascer de novo nunca foi em uma piscina? É isso mesmo, por que o nascer de novo nunca foi em uma piscina, como a religião anda pregando por aí há muitos e muitos tempos. Há séculos, né? Falando que o nascer de novo é quando a pessoa ela se converte a uma religião e ela passa pelas águas. Ela passa ali. Então isso é nascer de novo para um religioso. Mas o passar nas águas foi uma lei, o batismo nas águas foi uma lei dada a Moisés e que Moisés repassou segundo os escritos. Estevão falou que Moisés recebeu as leis por intermédio de anjos. Outros dizem que Moisés foi que criou as leis, por isso que aquelas leis se tornaram maldições, porque a lei escravizava. Mas foi na lei de Moisés, dada ou criada por Moisés, que tem a lei da purificação, onde os fariseus, os religiosos, eles se utilizavam de talhas ali, de tambores que cabiam mais ou menos ali uns 100, de 80 a 120 litros de água, e eles usavam naquelas talhas, né? Tanto que foi um milagre, o primeiro milagre descrito na Bíblia foi justamente transformar aquela água em vinho, para mostrar aquilo, claro, que o sangue de Cristo, de Jesus de Nazaré, ele era mais precioso, ele era muito mais significativo do que a água, né? E outra, e aquela água da purificação, ela foi uma lei criada para purificar, para limpar os judeus dos seus pecados. Porque, afinal de contas, pecado na concepção judaica, pecado era toda vez que um israelita, um judeu, transgredia uma lei, então ali ele se tornava um pecador. Aí veio João Batista, preparando o caminho e purificando eles com a água do Rio Jordão. Mas João Batista mesmo disse que ele batizava apenas com água para o arrependimento, mas vinha um mais poderoso do que ele, que batizaria os judeus, com o Espírito Santo e com o batismo do fogo, o Consolador. E o batismo com fogo foi o juízo do ano 70, onde o chicote estralou. Então, é um tema muito polêmico, é muito polêmico mesmo falar desse batismo, né? Desse nascer de novo que Jesus disse a Nicodemos. Então eu te convido a ler. Eu coloquei um videozinho aqui, nem sei se vai dar alguma coisa, não sei se vai ser derrubado, mas eu vou até... Deixa eu colocar o videozinho aqui para a gente entender. Eu quero falar sobre o líquido amniótico. Esse sim faz sentido, né? O nascer de novo, a formação, né, de uma pessoa, ela inicia-se no líquido amniótico. E depois está lá em Isaías que eu vou ler, onde Deus colocou o Espírito, né? Que os filhos de Deus são os Espíritos. Então os Espíritos estão revestidos de um corpo carnal. Uma simbologia, uma conjectura, né? Olha aqui, deixa eu colocar aqui esse videozinho. Não sei se vai dar direitos autorais, mas eu vou tentar aqui, tá bom? Aqui, ó. Olha aqui. Isso daqui seria dentro da barriguinha, né, da mamãe. Deixa eu pôr aqui, ó. Você já deve ter visto nas redes sociais o parto que o bebezinho ele sai assim, ó, na bolsa com um líquido amniótico e essa bolsa intacta. Nós chamamos de parto intacto. É quando o bebezinho ele nasce assim, dessa forma, lá, embaladinho. E com o líquido amniótico assim, dessa forma íntegra. O bebezinho aqui com o parto intacto, ele ainda está conectado com o cordão umbilical. Então ele está ainda recebendo oxigênio e nutrientes por parte da mãe. Então eu coloquei esse pequeno vídeo para mostrar a minha defesa do líquido amniótico. O porquê. Bom dia, Maria.
Ô, Maria, me responde aí, tá? Se tá legal, porque eu tô fazendo essa live direto no computador, não tá no celular. O áudio tá chegando, beleza aí? O videozinho você conseguiu ver? Perfeito. Então, o ser humano, ele é formado dentro, eu não vou falar que é normal, todo animal, só que eu não sei, um polvo, não sei se é formado assim, uma água viva, não sei, eu tô falando do ser humano, tá? Porque o caso aqui, o Nicodemos, era um ser humano. Então, e Jesus de Nazaré ali também é um ser humano. Então, quando se lê isso daqui, ó, quer ver? Vamos lá. João capítulo 3, versículo do 1 ao 8, no texto da Nova Almeida Atualizada, e tem a Almeida Corrigida Fiel. Mas eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Nicodemos visita Jesus. Aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. 3. Quando eu coloco aqui, ó, aí fica travando, tá, gente? É porque a live puxa bastante. 3. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? 5. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então veja bem, como é que... Nossa, o negócio abriu aqui, peraí. Deixa eu desligar aqui, peraí. Aí, pronto. Então veja bem, aqui tem uma situação que é muito complicada aqui. Por isso que há muitas divergências, né? Há muita coisa sobre esse tal desse nascer de novo. Se isso daqui fosse realmente na água do Rio Jordão, então os gentios, os não-judeus, nunca alcançaram esse nascer de novo na piscina. Nunca. Por isso que eu prefiro acreditar que se é que realmente foi desse jeito dito, poderia ter feito. Não, o homem ou o ser humano, ele nasce, ele é feito na água e depois é colocado o espírito. Até aí tudo bem. Mas como está aqui, gente, são escritos de quase 2000 anos. Mas indo pelo entendimento dos escritos bíblicos, os gentios nunca foram obrigados a praticar a lei da purificação. Porque tem diversas passagens. E Mateus, eu não vou ficar procurando, que senão vai demorar muito. Mas Mateus 23:15, Jesus fala o quê? Se os fariseus, eles subiam serra, morro, atravessavam mares para fazer um prosélito. Fazendo esse prosélito, ser merecedor 2 vezes mais do inferno, da sepultura. O que é fazer um prosélito? Era pegar um gentil, um não-judeu, e transformar ele em e fazer ele seguir o judaísmo, o legalismo de Moisés. Isso é um prosélito. É o que tem dentro dessas chamadas igrejas aí, dentro desses currais chamados igreja, são cheios de prosélitos. Eles são gentios e ficam seguindo Moisés. Então, como que Jesus iria estar falando, declarando, motivando a humanidade a praticar esse ato? O nascer de novo é dentro de uma piscina. No caso, nos dias dele ali, era no Rio Jordão. Se os gentios nunca receberam as leis, se as leis foram dadas à nação de Israel, às 12 tribos de Israel. Agora, eu mostrei no videozinho, sim, o ser humano ele é feito, ele é projetado, ele se desenvolve no líquido amniótico, que é na água. Claro que é na água.
Ele não é feito no ar, ele não é feito em um laboratório por elementos, ferramentas. Não. Ele é produzido na água, no líquido amniótico. E aí quando você vai para Isaías 42, versículo 5, assim está escrito. Hoje os bolivianinhos do lado de casa tá virado samurai, viu? Olha, só subiu, tá com uns apitos aqui bravo. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Você consegue? Que aí a conta fecha? Aí a conta fecha. Aí a conta fecha. Que é nessa... A pessoa, o ser humano, ele é feito na água, ele nasceu, ele foi feito na água, e depois ele vem e ele tem o espírito dele, que o espírito dele já existe antes da fundação do mundo. Aí ele tem um corpo experimental, que vai durar aquele corpo até, sabe lá quando, por prazo indeterminado, por prazo determinado, dura-se aquele corpo, aquele véu que reveste aquele espírito. Porque assim também está em Hebreus 2, 14 e 15. Veja, nós somos semelhantes a Jesus de Nazaré. Olha aqui, cadê? Hebreus 2. Ó, boliviano hoje está virado o samurai. Aqui, ó. Vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Olha aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos de Deus são o quê? Os espíritos, correto? Correto? E eles participam da natureza carnal, que é um véu. Porque Jesus foi igual. Aqui, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. E como nós já conhecemos Hebreus 12, 9, aqui. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então nós nos sujeitaremos muito mais? Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual? Ou se você ler no outro texto, fala ao Pai dos Espíritos? E aí, o que você acha? O nascer de novo que Jesus estava falando a Nicodemos. Gente, se é que realmente foi dito desse jeito, foi falado dessa forma. Você acha que esse nascimento então é numa piscina? Ou é no líquido amniótico? Que depois aquele corpo cresceu e tal, ele reveste o Espírito, que é o Filho de Deus. Hã? Se fosse assim, Mateus 3,11, João Batista falaria que aquilo que ele estava praticando era para o judeu nascer de novo. Tá travado, ó, tá vendo? Não dá para fazer. Eu estou tentando fazer aqui, fazer a live pelo computador e ao mesmo tempo usar esse aplicativo da Bíblia aqui, mas fica muito pesado o computador. Olha aqui, ó. Mateus 3,11. Veja o que João Batista disse. Eu batizo vocês com água para arrependimento, não para nascer de novo. Então, eu batizo vocês com água para arrependimento. Vocês quem? Os judeus, a nação de Israel. Porque isso daqui não foi mandamento, não foi lei para os gentios, para os não-judeus. Então, eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas arrependimento de quê? De que os judeus deveriam se arrepender? Dos pecados. Mas o que era pecado? 1 João 3,4. O que era pecado? Olha aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí?
Mas os gentios não receberam. Então, por isso que a gente fala que gentil, nós não somos pecadores. Os gentios nunca foram pecadores. Sempre foram e sempre serão, na natureza carnal, transgressores. Sempre estarão com a sua natureza carnal ativada. Então, aquele batismo de João Batista não era para o judeu nascer de novo de uma forma simbólica, metafórica. Não. Aquele batismo era para ele se arrepender da transgressão dele, do pecado dele. De não ter participado da Páscoa, de ter feito a colheita lá anualmente, não ter tirado a 10ª parte da colheita, de não estar frequentando o templo, de não estar apresentando criança, de ter um filho desobediente e não apedrejar ele até a morte. Isso aí na lei de Moisés era isso aí, viu? Filho desobediente tinha que cair no chicote até a morte. Então os judeus que receberam as leis por intermédio de Moisés, e Estevão diz que Moisés recebeu a lei por intermédio de anjos, vai saber. Então quando o judeu praticava algo contrário à lei, ele se tornava um pecador. Aí ele tinha que fazer o quê? Ir lá no Rio Jordão, passar pela água. Mas e antes de João Batista? Os judeus tinham as talhas, uns potes feitos ali de couro, onde cabia de 80 a 120 litros de água, que eles purificavam os judeus, jogando aguinha ali. Então onde que é que João Batista disse que, olha, esse batismo aqui é para que você venha nascer de novo? Ou então, vamos lá, tudo bem? Ah, eu não aceito o líquido amniótico. Tudo bem. Mas o batismo de João, de forma alguma, foi para nascer de novo. Talvez Jesus disse para Nicodemos, aqui ó, você tem que, a velha criatura, o entendimento antigo tem que morrer. Esse entendimento, olha que coisa que está fluindo agora, gente. Esse entendimento, Nicodemos, que você tem aí das leis, da escravidão, da morte, da sentença mosaica, isso aí tem que morrer. Você tem que nascer de novo. Mas nascer de novo como? Sendo velho? Nascer de novo conhecendo que o reino de Deus está próximo. Entendendo que o Deus que eu estou apresentando é um Deus de amor, um Deus de paz, de misericórdia, de compaixão, um Deus de justiça. Entender que o seu espírito, ele veio do reino espiritual e ele voltará para o reino espiritual, Nicodemos. Então é isso, nascer de novo, é você nascer na nova aliança, no novo pacto. Aí tem sentido. Aí, papai fala isso na nossa mente, que aí tem sentido. É o seu pensamento nascer de novo. Por isso que dentro da religião, usando agora esse gancho, por isso que dentro de uma religião, qualquer uma, mesmo eles tomando 4, 5 banhos na piscina por ano, eles nunca nascem de novo. Pelo contrário, a cada vez que eles frequentam uma sinagoga dessa, a cada prática de um batismo desse, eles se tornam mais velhos ainda, mais caducos ainda. Gente, maravilhoso isso aqui. Nada disso estava planejado. Nada. O meu negócio era líquido amniótico, mas vem esse negócio agora que o nascer de novo que Jesus estava falando para ele. Nicodemos, você é um expert na lei, você conhece a lei, você é um dos líderes aqui da sinagoga, você não conhece nada. Você precisa nascer de novo. Aqui, ó. Nesse cabeção aí. Porque eu imagino que Nicodemos devia ter um cabeção, né? Pelo menos nos filmes que mostram Nicodemos, ele cabeludão com aquele negócio. Então era isso. Agora, como que um religioso dentro de uma sinagoga, dentro de uma choupana dessa, consegue nascer de novo? Nunca! Nunca! Porque na quarta-feira, eu vou falar da onde eu frequentei bastante tempo, que eu fui até obreiro lá. Tá do morcegão. Daquele que gosta de só em muito dinheiro. Como que o cara vai? Aí ele vai na reunião de domingo, cheio de envelope, cheio de tudo. Mas vamos buscar o Espírito Santo. Fala uns balabachúrios, cantarada, eu estou leve. Fui curado até da dor de cabeça, da depressão, da enxaqueca, estou leve. Aí, durante aquele 1h30 ali, as maldições tudo lá. Primeiro que ele está dentro de um local de maldição, que está dentro de um templo.
onde tem um altar que é um local de sacrifício. Aí ele está ali naquela emoção, alguns minutos ele busca Deus e fala com Deus, tal. Aí vem os envelopes, aí vem os propósitos, vem as campanhas, vem os votos, vem as mandingas de Moisés. Como que uma pessoa dessa está nascendo de novo? Não. Então, olha aqui, vamos adiantar mais o tempo ainda. Aí vem o irmãozinho, não, eu saí da religião, eu nasci de novo. Eu fiz aqui, eu nasci de novo, eu não estou mais em Moisés, não está em Moisés? Mas você está no favor imerecido. Não, eu estou na graça, favor imerecido. Eu estou me reunindo como igreja. Ei, você só adiantou um pouco o seu entendimento. Mas você não nasceu completamente conforme a cronologia bíblica, você ainda não nasceu totalmente de novo. Você não entendeu nem Apocalipse capítulo 1, do versículo 10. Você fica falando que Jesus voltou, mas você não tem prova. Por quê? Porque você não acredita no versículo 11 de Apocalipse, no versículo 17 e 18 de Apocalipse 1, quando Cristo voltou, como ele falou, que viria de forma de sinais, e ele veio ali, falando, estando com João. Como que você nasceu de novo? Você está se reunindo como igreja. Isso é coisa velha para nós. Isso é coisa que aconteceu antes do juízo do ano 70. Então essa caducidade da letra também. Então você também, ô cabecinha de bagre, você também não nasceu de novo, não. Você que está se reunindo como igreja, você falando, eu saí, eu deixei o dízimo. Mas você está praticando obra do passado. O nascer de novo, para quem nasceu do ano 70 para cá, não é 1970, do ano 70 para cá, o evangelho é eterno. O nascer de novo, vamos pegar esse gancho de Jesus para Nicodemos, o nascer de novo é Apocalipse 14, versículo 6, 7 e 8. O nascer de novo é você ter na sua mente que o reino de Deus foi estabelecido, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e Apocalipse 12, 10. O nascer de novo é você entender perfeitamente Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Quando o antigo céu passou, a antiga terra passou, tudo se fez novo. Aí lá no versículo, vamos colocar aqui, deixa eu ler aqui, deixa eu colocar no texto da Almeida Corrigida Fiel. Esse aqui é Apocalipse. Isso é o nascer de novo para a nossa geração. Isso é o verdadeiro nascer de novo. Agora sim eu entendi o nascer de novo. Agora, o Deus Espírito que habita em meu espírito, ele deu a entender o que foi que Jesus falou. Meu Deus, quanto eu gravei tantos vídeos. Esse vídeo que eu coloquei no começo agora, então, para mim já não serve mais. Que agora sim veio o entendimento perfeito do que Jesus quis dizer a Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você vê como que é, gente. Quando você faz a coisa pelo Espírito, quando você acredita no que você fala, quando você confessa Deus em seu Espírito, você confessa que o templo dele está, então a sabedoria é dele, o entendimento é dele, o entendimento meu carnal é do líquido amniótico, que tem sentido? Tem ou não tem? Tem. Mas o nascer de novo de Nicodemos não foi, o nascer de novo de Nicodemos foi a nova aliança, que estava em curso ali. O sangue da nova aliança não tinha sido derramado ainda. Mas era para Nicodemos viver em novidade de vida, não mais na caducidade da letra, não mais nas maldições de Moisés. Era para o nascer de novo, era para Nicodemos aceitar os ensinamentos de Yeshua naqueles dias. Será que você está conseguindo ter essa mesma visão? Hein? O que você acha? Você está conseguindo ter essa mesma percepção? Então, o nascer de novo, para nós que nascemos depois do ano 70, aqui está Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O antigo pacto para o novo pacto, a antiga aliança para a nova aliança, o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, porque ali o testador estava vivo.
Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha aqui, versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Esse é o nascer de novo do gancho pegado de Jesus para Nicodemos. Nós que estamos no Evangelho eterno, nós que já passamos do juízo que veio contra a nação de Israel. Então o nascer de novo é uma pessoa sair da religião, é uma pessoa virar as costas para doutrinas mosaicas, farisaicas, de escravidão. O nascer de novo é você enxergar nas pessoas que o templo espiritual de Deus está lá e que o próprio Deus e Espírito está no espírito daquela pessoa. Isso é nascer de novo. O nascer de novo não é você ficar por aí julgando as vestes de uma pessoa, julgando o batom que ela usa, julgando as atitudes carnais que a pessoa tem. Volto um pé atrás para quem usa isso daqui. Para quem usa a Bíblia. É diferente. Para quem usa a Bíblia, tem que ser julgado, tem que ser desmascarado. Quem usa a Bíblia de uma forma de mentira, de uma forma para roubar as pessoas, de uma forma para ficar enganando, manipulando as pessoas. Esses devem ser julgados, esses devem ser, desmascarados, usando os escritos bíblicos. Mas usando os escritos bíblicos, você vê que não tem condição de você ficar apontando o dedo para um homossexual, para uma prostituta, para um tal. Porque na carne, nem eu, nem você, ninguém vale nada. Todos na carne somos transgressores. Então o nascer de novo é o Evangelho eterno. O nascer de novo é a consciência que tudo ficou para trás, inclusive o favor imerecido pregado por Paulo, também conhecido como graça. Tudo isso ficou para trás. Então eu estou muito, mas muito, muito feliz nessa data de hoje. Porque o Deus Espírito que está em nosso espírito, ele deu esse entendimento. Por isso que Jesus disse: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Olha aqui. No versículo 3, em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno, nascer segundo? Em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água, a palavra do Criador, a palavra espiritual. E o Espírito é que todos nós somos filhos de Deus no Espírito. Veja bem aqui, essa passagem que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu procurar porque eu não separei. Se está em Lucas, deixa eu colocar aqui, quer ver aqui, ó. Mesma situação, o nascer de novo tem essa representação aqui, ó. Quer ver? Jejuar. Vou colocar aqui que vai aparecer o que eu quero. Aqui, ó. Lucas, capítulo 5, versículo... Vamos ler aqui do versículo 33 em diante. Olha aqui, a situação do nascer de novo. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. 34.
Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com ele? 35. No entanto, virão dias em que o noivo será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Ou seja, 3 dias. Porque no domingo ele ressuscitou. 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. 39. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Assim é a situação de um religioso que não nasceu de novo. Assim é a vida daqueles que preferem a caducidade, aqueles que preferem o vinho envelhecido, o vinho curtido. Você dá um vinho novo, uma palavra nova, um entendimento novo, o evangelho eterno. Não, isso não. Não, isso não. Isso não pode, isso aí não tem cotovelada. Pula daqui, abraça dali, vamos cantar um louvor, coloca véu, tira o véu, senta, levanta, abraça, pula, jejum, sacrifício, Vale do Sal, subiu o Monte Sinai, Jesus é a porta. Não, eu não quero isso, eu quero vinho velho, eu quero a tradição, eu quero viver no antigo céu, na antiga terra. Então uma pessoa dessa não alcançou ainda o viver de novo. E fica na caducidade da letra. Então, hoje eu agradeço, porque Deus deu entendimento, o porquê Nicodemos tinha que nascer de novo. Mas não na água, porque a água, não na água batismal. Porque se for água batismal, então nós gentios estamos perdidos. Os gentios está perdido. Porque o batismo de João Batista foi o batismo do arrependimento. Não foi o batismo do nascer de novo. E se fosse o nascer de novo, ali foi para os judeus, não para os gentios. E como pode haver acepção de pessoas se a Bíblia nós entendemos que ela foi escrita de judeu para judeu? Como pode haver acepção de pessoas se Deus, que é o Espírito, ele é Pai dos Espíritos? Então quer dizer que o povo eleito foram judeus, então só os judeus tinham o Espírito. Mas eu acabei de ler para vocês Isaías 42:5, que Deus coloca o Espírito, dá o Espírito, que são os filhos dele, a cada corpo carnal. O corpo carnal tem o corpo carnal, o fôlego de vida, que é a alma, que são os sentimentos, as emoções, e o espírito, que não tem ligação, não tem união com a natureza carnal. Gálatas 5:16-17. Um é oposto ao outro. 2 Coríntios 4:16. Paulo disse: enquanto o meu ser exterior se enfraquece, o meu ser interior se fortalece cada dia mais. Espírito e natureza carnal. Quando fala natureza carnal, é a alma. Espírito versus alma. Eles não compactuam, eles não têm ligação. Porque o nascer de novo nunca foi em uma piscina. Você entende agora? Mais ou menos essa mistureba aí? Deu para entender? Que o nascer de novo era Nicodemos entender a pregação, os ensinamentos de Yeshua, que veio para os judeus. Se você não sabe disso, ele veio para os perdidos da casa de Israel. Deixa eu ler aqui para nós encerrar o vídeo, ou a live, o vídeo. Aqui. Mateus 10:5 e versículo 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva os gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Capítulo 15, versículo 24. Jesus respondeu
aquela mulher que pedia socorro para sua filha: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, sendo assim, por que que os gentios eles iriam nascer de novo, passando no Rio Jordão? Deixa eu mostrar mais umas coisinhas aqui, vai. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, cadê aqui? Vamos ler isso aqui? Olha aqui, Lucas 23, 39, que fala sobre o ladrão da cruz. Será que esse ladrão da cruz, ali na cruz pendurado, pregado, ele conseguiu passar pelas águas? Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. 40. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme Deus, estando sob igual sentença? 41. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. 42. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. O que ia voltar daquele bandido? O corpo carnal dele? Cheio de roubo, cheio... Claro que não. Era o espírito. Jesus, quando disse está consumado, ele fez o quê? Ele entregou o seu espírito. Porque o reino espiritual não entra carne nem sangue. Entendeste? O ladrão da cruz. E essa situação aqui, ó. Mateus 21, 31. E essa situação aqui? Se o nascer de novo é em uma piscina. Ou naquele tempo no Rio Jordão. Se fosse verdade. Olha aqui, Mateus 21, 31. Depois você lê o contexto, eu vou ler só esses dois versículos aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Publicanos eram os cobradores de impostos. A não ser Mateus, que fala que ele foi lá e tomou banho na piscina. E as prostitutas também se misturaram ali? Se nos dias de hoje são tão recriminadas, imagine então no tempo de Jesus, como que elas ficavam escondidas. Você acha que elas estavam na fila, as prostitutas, publicanos, tudo misturadinho ali junto com João Batista? Esperando João Batista batizar eles, para, segundo a religião, nascer de novo? Jesus falou aqui, ó, os publicanos e as prostitutas estão passando pela água, então estão nascendo de novo. É isso? Não. Então o nascer de novo nunca foi nascer de uma água, de um rio, de uma água de uma piscina. Isso daí é outra grande fraude da religião. O nascer de novo é você entender, aceitar e tomar posse do evangelho eterno na sua vida, que é Deus em você. Tá bom? Então deixa eu ver aqui se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Por que, Maria? Maria, tem assuntos que a gente tem que tomar muito cuidado em falar. São particularidades. Por que Jesus não veio para nós? Porque, veja, segundo o livro judaico, também conhecido como Bíblia, a Bíblia quem escreveu? Não foi de judeu para judeu? Depois Paulo, um israelita, veio falando, pregando aos gentios essa doutrina. Mas antes da lei, antes dos judeus, não aparece um personagem lá chamado Abraão, que era um gentil, natural da cidade de Ur. Gentil, igual eu e você do outro lado, se você não é judeu. Um gentil. Que agradou o Pai, o Criador, que é o Espírito, pela sua fé, não por obra. Não por obra. E aí? Quer dizer que Abraão é uma prova clara que Deus nunca fez acepção de pessoas. Mas aí veio o livro judaico, escrito de judeu, colocando as 12 tribos como povo eleito, deixando os gentios de lado,
deixando os gentios como povos estrangeiros. Vai saber, vai fazer o quê? Por isso que muitas pessoas, quando começam a entender os escritos bíblicos, tem muitas pessoas que vira ateu, realmente vira ateu. Graças a quem? Graças aos judeus. Graças aos judeus. Porque a pessoa não entendendo, não chegando no Evangelho eterno, que é Deus e nós, o Deus Espírito dando esse entendimento para nós, a gente também poderia ter virado ateu. Quando você começa a entender isso daí. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, Abraão foi um grande, por que Abraão foi o pai da fé, foi uma pessoa que agradou a Deus? Aí do nada veio lá a lei, 613 itens, aí o livro judaico chamado Bíblia mostra que Deus salvou, resgatou os israelitas das garras de Faraó. Aí foi levada essa turma lá para o deserto. Aí essa turma, você lendo, você vê que Moisés, um monte lá era um monte negro, uma fumaça, que um animal não poderia chegar no pé daquele monte que morria queimado. As pessoas eram proibidas de subir. Quer dizer, são contradições para um Deus que depois Jesus veio mostrar. Aí vem Jesus, fala, eu sou o Cordeiro, eu vim para derramar o sangue, para salvar novamente os judeus de quem? De Moisés. Então se aquelas leis fossem dadas, tivesse sido dada por Deus, o Deus Espírito, o Deus que Jesus mostra para aquela mulher samaritana em João 4, aquelas leis teriam virado maldições? Teria necessidade de Jesus vir derramar o sangue de novo? Porque a história fala que lá no Egito foi derramado o sangue de um cordeiro. Foi passado no batente das portas. Aí depois de não sei quantos anos, vem Jesus derramando o sangue dele. Para salvar os judeus de quê? Das maldições das leis de Moisés. Tendo acepção de pessoas, você vê, os judeus fazendo acepção de pessoas, e Deus encarnado ali, num corpo de um personagem da tribo de Judá, chamado Yeshua ou Jesus de Nazaré. Como que pode? Você entende como que fica? Eu particularmente, eu falo da Bíblia, eu fico falando do que está escrito na Bíblia. Mas a minha fé 100% está no Evangelho eterno, está no Deus que é o Espírito, que eu acredito 100% que Deus ele é Espírito, ele está em tudo e em todos. Eu acredito que o templo dele, conforme os próprios judeus escreveram mesmo, que era o terreno, foi o mandamento somente para os judeus frequentar templo. Então nunca teve nenhum templo terreno de Deus, tanto que no ano 70, Jesus mesmo falou que aquele templo foi derrubado, foi destruído. Se aquele templo fosse um templo tão espiritual, teria sido derrubado. Então eu acredito que Deus ele é Espírito, Deus ele habita, ele está nas pessoas. Eu acredito que as pessoas têm prazo de validade. Eu acredito que na natureza carnal ninguém é filho de Deus. Os filhos de Deus são os Espíritos. Eu acredito que, porque eu já fiz muitas vezes isso, você fazendo o bem, você recebe o bem. Você fazendo o mal, você recebe o mal. Pessoas aí com uma certa idade, sei lá, que tem consciência, sabe disso. Quantas vezes você estendeu a mão, você fez alguma coisinha, você recebeu, sem você esperar, um cumprimento, um abraço, um sorriso, alguma coisa assim? Por quê? Você vê que é a realidade da vida. Por isso que é simples viver essa vida, é simples. Quando você está fora da religião, a religião coloca fardo, coloca peso, coloca jugo. Mas o dia a dia sem a religião, você vivendo não na libertinagem, você vivendo na liberdade, você consegue ter essa sensibilidade. Que Deus está nas pessoas, que fazendo o bem você recebe troca, o seu ego, você fica bem. Né? Não é assim? Você fica bem quando você ajuda uma pessoa. Você está numa fila do mercado aí, de repente você vê na sua frente criança, uma pessoa ali,
faltou um pouquinho do dinheiro para comprar um biscoito para criança, comprar um pacotinho, 1 quilo de feijão. Aí você vai lá, eu falo que eu já fiz isso, você ajuda aquela pessoa, não, pode passar aí, não vou deixar. 1 quilo de feijão, um biscoito, pode passar, não tem nada não. Mas aquele instantaneamente, que ele faz um bem pra gente, que ele faz um bem. O que você acha que é isso? Então é nisso que eu acredito. E eu leio a Bíblia e vou tirando minhas conclusões em cima da Bíblia, mas eu não estou aqui falando, olha, que a Bíblia... Não, eu só falo que é escrito de judeu para judeu. O Apocalipse foi escrito de judeu para judeu, a não ser no capítulo 14, versículo 6, que ali sim foi para toda a nação, tribo, língua e povo. Que o Evangelho Eterno é para todos. Por quê? Porque o Evangelho Eterno é Deus em nós, é Deus nas pessoas. Independente da etnia, da nacionalidade, da cor, da raça. Não é isso que eu acredito. E vou continuar acreditando nos escritos bíblicos, mesmo eles sendo de judeu para judeu. Agora, tem coisas que a gente realmente não entende. E Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14 fala. Deus não é Deus de confusão. Então, quando a gente está tendo confusão em alguma situação... Aí você fala, peraí, então isso que está acontecendo aqui, na verdade, isso é coisa carnal. Esses escritos de judeu para judeu, por ter deixado os gentios de lado, você vê que são escritos carnais. Então dá para você cravar que toda a Bíblia é inspirada por Deus? Eu não cravo. Que os 66 livros são inspirados por Deus? E os apócrifos? Por que os apócrifos não estão contidos ali nos 66 livros da Bíblia? Quem é que separou? Quem tirou os apócrifos? Não, esse aqui é canon e esse aqui não é. Esse aqui é canon, esse aqui não é. Esse é inspirado ou não é? Quem foi que deu quem deu essa liberdade, essa autoridade para essa pessoa? Falar, não, esse livro é aqui, esse é canon, vai nos 66 livros. Não, esse não é, fica fora. Livro de Judite, livro de Barnabé, tem vários apocalipses, acho que tem mais 3 apocalipses, tem apocalipse de Pedro, tem os outros apocalipses. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou acreditando no que está escrito. Claro, pisando em ovo. Pisando em ovo. Então, para mim, o nascer de novo, que Jesus falou, Nicodemo, você precisa nascer de novo. Era o entendimento dele. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui essa live, esse vídeo e vamos em frente, esperando, confiando que o Deus que nós estamos confessando, o Deus que nós estamos acreditando, que habita em nós, que habita em você do outro lado, não na natureza carnal, é Ele que vai nos dar entendimento. Porque se depender de teologia, se depender de você querer achar que está aprendendo algo de mim, não, você não está aprendendo nada. Eu não sou capaz de ensinar nem a mim mesmo. Como que eu vou ensinar você? E eu nunca falei que sou pregador, nunca falei que sou professor, nunca falei que sou ministro de nada. Eu sou um estudante, um leitor assíduo da Bíblia e fico acreditando, dando liberdade para aquilo que eu confesso, falar pela minha boca, colocar o entendimento. Você vê quantos vídeos você vê lá, eu tenho 2.000 e poucos vídeos, eu já fiz uns par de vídeos sobre Nicodemos, mas no de hoje não, o nascer de novo foi isso, que Deus deu esse entendimento hoje, que o nascer de novo ali era para entender o que Jesus estava falando, para deixar a caducidade da letra para trás. Isso foi o nascer de novo de Nicodemos, tá bom? Então eu vou encerrar agora, que você tenha um excelente sábado, Agora vou tomar um café, preparar minha maquininha de sorvete. E agora, meio-dia, gente, tá calor em São Paulo. Vamos colocar a cuíca para roncar aqui, tá bom? O que eu peço para você é que você venha curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo. E vamos em frente. Se assim o Pai do nosso espírito, o Pai espiritual que habita em nós, permitir e nos dar sabedoria e nos dar força para falar da palavra dele, tá bom? Tchau, tchau.